clássico, mistério e celebração. Olá, eu sou a Thelma e sim, é dia de clássico, é dia de Jane Austen aqui no canal porque a gente vai ler Razão e Sensibilidade esse mês. É mistério porque eu vou falar um pouquinho dos mistérios que cercaram a vida da autora. Celebração porque chegamos a 1000 inscritos no canal e eu tô tão feliz e tão grata a vocês. Então, antes de começar tudo isso, eu queria lembrá-lo, se você não faz parte dos 1000 inscritos, para se inscrever agora, curtir esse vídeo e também me seguir no Instagram, caso você ainda não faça, porque lá tem outro tipo de vídeos, de posts, é um conteúdo bem complementar ao que a gente tem aqui no canal. Então, vocês são super bem-vindos e lá eu tô longe dos 1000. Então me ajudem. Vamos lá para Jane Austen. E nada melhor do que perguntar para a própria Jane o que aconteceu com ela. Quais são esses mistérios? Jane, me fala, você foi envenenada? Bom, Jane sempre foi discreta, ela nunca revelaria, nem agora, nem nunca, o que aconteceu. Mas eu vou recorrer a uma entrevista que eu assisti recentemente, mas aconteceu há uns 10 anos ou mais, lá na BBC, quando a Lindsay Ashford, especialista em venenos e escritora, resolveu afirmar que Jane foi envenenada. O que ela alega é que ela passou um tempo numa cidadezinha que a Jane viveu e lá ela teve acesso a cartas que ela escrevia para a irmã Cassandra. E numa dessas cartas, ela descrevia sintomas, né? A doença dela, que não se sabe ao certo o que foi que a levou à morte. Ela descrevia esses sintomas e eram muito condizentes com sintomas de envenenamento. E para corroborar essa ideia, um casal americano tinha levado para os Estados Unidos uma mecha do cabelo de Jane e lá analisaram essa mechinha, né, essa relíquia comprada da escritora, e nessa análise foi positiva a presença do arsênico. E aí, gente, eu tenho que recorrer à minha nova aquisição. Sim, aqui estamos com o Dicionário Agatha Christie de Venenos. E não é que tem um capítulo só para o arsênico, o veneno dos venenos, o rei dos venenos. Tem um capítulo todo dedicado e a Agatha Christie mesmo matou pelo menos uns 8 personagens usando essa substância. E a escritora, essa Lindsay, quando foi questionada, então você está querendo dizer que a Jane Austen foi assassinada? Ela falou, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que no século XIX o arsênico estava por toda parte, né? Por exemplo, no papel de parede, ou ainda nas velas, no veneno para ratos, nos cosméticos e nos remédios. Ou seja, o arsênico estava por toda parte. E eu devo dizer que aqui no dicionário isso está confirmado. Não só isso, tinha um tônico muito famoso na época, o tônico Foiler, que pode ter sido usado no tratamento do reumatismo da Jane Austen. E ele era, sim, feito à base de arsênico. Cosmético, gente, pasmem, ele deixava a pele mais branca e deixava o cabelo mais brilhante. Ele era muito usado. Tanto é que esse é um dos sintomas que a Lindsay afirma ser um dos mais contundentes. Porque o que acontece? A nossa Jane estava como se fosse, ela escreve isso na carta, com cores, com ausência de cores, como se ela fosse uma foto preta e branca. Olha só que diferente, né? Ela tinha aí essa palidez excessiva, característica do arsênico, e aí, somado a esse teste feito na mechinha de cabelo, foi o suficiente para Lindsay afirmar isso. Nessa mesma entrevista, é claro que tinha uma biógrafa
da Jane e a repórter questionou: você concorda com isso, que ela pode ter sido envenenada? Aí a biógrafa solta um bem claro e sonoro não. Não. Ela não acredita nisso, apesar de estar certo, né? Naquela época existia mesmo arsênico por toda parte. O problema é que ela não acreditava. Se tem poucas evidências da morte em si. Aliás, se tem poucas evidências de Jane Austen, isso é uma coisa bem interessante. É claro, né? Ela nasce no finzinho do século XVIII, morre no comecinho do século XIX, então se perdeu muito a respeito de Jane Austen, né? Mas a biógrafa afirma que é muito pouco provável que isso tenha acontecido. O que é interessante a gente notar aqui que o arsênico era o veneno do século XIX. Tanto é que ele era chamado o pó da herança. Tamanha a presença dele quando você tinha uma disputa de herança, né? De bens, coisa bem típica na Inglaterra. Além disso, foi em 1851 que surgiu a lei do arsênico, porque o governo britânico precisou colocar rédeas no consumo da substância. Como eu disse, ia para cosméticos e ia para tônicos largamente usados. Olha que loucura! E eu já fiquei felicíssima, porque aqui eu já encontrei um monte de respostas. A biógrafa não concordou com a Lindsay porque eu falei, né? Ela é escritora de romances policiais e adivinhe qual é o título de um dos romances dela? The Mysterious Death of Miss Jane Austen. Sim, a misteriosa morte da Miss Jane Austen, da senhorita Jane Austen, onde ela cria uma ficção em cima disso. Vamos dizer que fazer uma ficção em cima do envenenamento faz com que ele perca um pouco a credibilidade enquanto fato real, né? Quero dizer. Enfim, acho que isso a gente nunca vai descobrir. Outra coisa que a gente nunca vai saber ao certo era qual era o rostinho real da Jane Austen, porque aqui eu mostrei ela toda ilustradinha em azul e tal e coisa, mas essa ilustração foi feita com base nesse outro desenho, que era da irmã dela, a Cassandra, fez aí de forma um tanto rudimentar um retrato da irmã, e é com base nele que são feitas todas as ilustrações da Jane Austen. Olha só, né? A gente não tem isso, a gente nem tem não tem tanto acesso aos manuscritos dela. São peças raríssimas. Então, quando se acha um pequeno trecho que ela colou em algum lugar, que estava presente num sermão do irmão dela, enfim, num livro, essas peças são levadas para museus e trabalhadas para que se possa ter esses pequenos fragmentos de Jane Austen. Olha só. E ela, que na minha opinião foi brilhante. Eu sou muito fã de Jane Austen, não é à toa que eu coloquei ela no mês de março, porque a gente está comemorando também o mês da mulher, né? Tem o Dia Internacional da Mulher, sim, terça-feira, reconhecido pela ONU e tudo mais, mas Dia da Mulher é todo dia, e eu coloquei o mês da mulher, das escritoras, das personagens, das protagonistas mulheres. E a Jane Austen foi uma delas, porque assim, gente, lá nos idos de 1775, quando ela nasceu, sabe qual era a expectativa de vida da população do Reino Unido? 38,8 anos. Quando ela morreu, em 1817, essa expectativa tinha subido para 41 anos. Não sei se vocês se lembram, mas ela morreu com 41 anos. Então aqui, consultando as estatísticas inglesas, a gente chega à conclusão que a Jane, infelizmente, viveu o que a expectativa de vida da época permitia. É claro que você podia viver mais, podia viver menos, sim, sempre é assim.
mas sem dúvida é de chamar a atenção da gente, né? Isso me fez, eu fui consultar essas estatísticas, lembrando da expectativa de vida do vilarejo da Emily Brontë, que é um pouco, né? Veja, Jane Austen, ela nasce na era georgiana, enquanto que a Emily na era vitoriana, ela é um pouquinho mais nova, né? Quando a Jane morreu, foi aí que a Emily nasceu. Você poderia esperar que ela tivesse uma vida melhor, mas não foi verdade, porque o vilarejo que ela morava era dos mais insalubres e a expectativa de vida lá não passava dos 25 anos de idade. E ela realmente morreu muito jovem também. Ou seja, a biógrafa não concordou e eu devo dizer que também não concordo com a possibilidade de envenenamento. É claro que a gente nunca vai saber. Claro que ela deve ter recebido doses de arsênico, sim. Talvez isso tenha agravado a doença de base que ela tinha, que pode ser a doença de Addison, não se sabe muito bem. Mas o fato é que ela estava dentro da expectativa de vida da época. Olha que loucura, né? Então ela, que é super romântica, escreveu tão bem sobre a mulher, sobre o feminino, sobre as necessidades das mulheres naquela época. Ah, é só uma historinha de casamento? Vai bem além disso. Ela mesma se apaixonou por Tom Lefroy, um estudante de direito, e dançaram a noite inteira, porque era isso que aquela sociedade permitia. Esse era o escândalo, conversarem e dançarem. É isso, que escândalo. Enfim, ele acabou largando a Jane. Eles não tinham nada, só se identificaram. Mas ele teve que abandoná-la porque ele tinha os deveres dele de se casar aí com uma moça que tivesse um dote legal, já que ele era primogênito. Mas ela foi pedida em casamento anos depois e aceitou esse pedido de casamento. E é claro que Jane Austen, quem escreveu Orgulho e Preconceito, quem escreveu Razão e Sensibilidade, a gente vai ver isso nesse mês, não poderia passar essa noite desse pedido de casamento assim, como se nada tivesse acontecido. Imagino que ela passou a noite inteira pensando, porque no dia seguinte ela volta atrás na resposta. Ela recusa o pedido porque ela sabia que era amiga dele, que tinha essa amizade, que ela tinha deveres, que ela tinha aí necessidades naquela época que só com o casamento, só com o marido ou com o pai, né, bancando tudo, seria possível atender. Mas mesmo assim, ela acreditava que para casar era necessário algo a mais do que dever, do que necessidade e do que amizade. Então ela volta atrás, agradece muito o pedido, mas fica solteira e morre solteira, né? Aos 41 anos. Sim, esses são alguns dos mistérios, das características, das curiosidades de Jane Austen, que é a nossa autora clássica do mês de março. A gente vai ler Razão e Sensibilidade. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.